Estamos iniciando o programa Show da Tarde. Eu sou Luíse Prates e estou aqui já com uma convidada muito especial, que é a Tati Flores. Oi, Luíse, tudo bem? Bom dia a todos. Eu comecei a minha história com a língua. Ela começa lá em 2005. Eu fui para o Canadá e a primeira vez que eu fui, então, eu fui assim, eu era bem novinha e também não sabia falar nada de inglês, nada, nada, nada. Eu fiquei super nervosa, porque naquela época não tinha nem essa tecnologia toda, né? Então, eu fui para lá e tive uma super imersão, assim, na língua. Fiquei um ano inteiro no Canadá e aí que eu comecei a aprender, assim, de uma forma bem vivencial o inglês, né? Sem ainda fazer curso, mas só aprendendo bem na experiência mesmo. Naquela época eu fiquei com muitas pessoas nativas, e então eu não falava nada de português durante um ano todo. Então foi uma super imersão que potencializou bastante assim o aprendizado. Na Austrália, então, eu fiquei 4 anos, ou seja, eu estudei muito, estudei General English, IELTS Preparation, e depois fiz outros cursos de Business e Project Management. E aí sim eu fiquei proficiente na língua, porque era todos os dias, quase que o dia inteiro. Então fiquei realmente fluente, proficiente, nível C2 avançado, e isso sim abre muitas portas, é muito legal. Muito interessante você compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória, do início da sua trajetória, né? E eu fiquei sabendo que você desenvolveu uma metodologia própria. Você pode contar pra gente qual a importância, né, do ensino do inglês e contar um pouquinho dessa metodologia? Claro. Então, isso é muito legal, sabe? Porque são muitas as pessoas que falam comigo e dizem, eu queria tanto falar inglês, mas eu já tentei, eu não consigo, eu não entendo. Tem gente que fica verdadeiramente frustrada, sabe? E diz, poxa, mas eu fiz faculdade, eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo, mas em inglês eu me sinto, sabe, inabilitada a aprender. E, gente, eu queria dizer, fiquem tranquilos, isso não é exclusivo de uma outra pessoa, é um sentimento que muitas pessoas têm. Eu mesma, se não tivesse ido para o Canadá e feito essa imersão, até então, assim, aquele inglês da escola eu também achava super, super confuso, porque o problema realmente não somos nós, é o método. E o inglês, no método tradicional, ele acaba ficando muito confuso, porque primeiro daí eles vão introduzir vocabulários, cores, animais, membros da família e tal. Então, os cursos, eles se apegam muito ao vocabulário, a como pedir uma comida no restaurante, a como coisas específicas, mas eles não tratam o entendimento da língua em si, como se dá a estrutura da língua inglesa, que é diferente do português, e é aí que as pessoas bugam. Sim. Então, na sua metodologia, você criou uma forma mais efetiva de aprendizado de inglês? Mais efetiva, resumida, prática e objetiva, com uma sequência lógica. Ou seja, a gente foca em entender, para que ele consiga replicar isso de uma forma natural e não só decorando determinada frase pronta. Porque aquela frase você não vai conseguir replicar depois ela, em outras ideias, outros momentos. Sim, eu achei muito interessante você trazer esse tema, porque eu também, como professora de desenho, também desenvolvi uma metodologia em que eu via que os alunos eram traumatizados com desenho. Acho que a maioria das pessoas que já tentaram desenhar falaram, isso não é pra mim, isso não é pra mim. Então, eu já muito jovem desenvolvi minha própria metodologia, que era como eu comecei a desenhar desde criança. Então, tem muito a ver essa questão do aprendizado natural, né? De como a gente desenvolve. Você quer falar um pouquinho sobre isso? E, com certeza, é exatamente isso, né? Porque antes de ser professora, a gente é aluno. Então, foi através do estudo pessoal, de estudar, de estar fazendo curso. E daí, de ter aquele momento, ok, agora, né, vou prestar atenção, vou tentar fazer sentido disso aqui, organizar essas informações. A única tabela, com esses tempos verbais, com esses verbos auxiliares e com a estrutura afirmativa, negativa e interrogativa. Muito interessante, Tati. E você gostaria de deixar uma mensagem final, como que as pessoas podem fazer para te contactar, porque é muito interessante esse método. É muito bacana, olha, super resumido. O conteúdo todo, ele pode ser visto em um ano, o que normalmente leva pelo menos 5 anos num curso tradicional. No nosso curso, 1 ano, você vê toda a base da língua inglesa, com os verbos auxiliares, os tempos verbais, os modais, as preposições básicas. E não precisa mais muito além do que isso, ficar muito na regrinha. Tem pouca gramática, gente, é quase nada de gramática. 20% de gramática, 80% prática. Tati, muito obrigada pela sua participação e uma boa tarde a todos. Muito obrigada, Luíse.